Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Hoje daremos continuidade ao estudo da dilatação térmica, só que agora vai ser dos líquidos. Mas antes de prosseguirmos com a aula, peço desde já para você se inscrever no canal, ativar o sininho e assim você vai receber as notificações e permanecer continuamente atualizado no seu estudo para o vestibular e para o Enem. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar e de comentar esse vídeo. Tópico 3, dilatação. Item E, dilatação dos líquidos. Quando falamos dos líquidos, nós precisamos lembrar que todo líquido necessita estar contido em um recipiente para sofrer variação na sua temperatura, pois se isso não ocorresse, o líquido iria se espalhar em todo o meio e nós perderíamos o controle. Dessa forma, nós podemos partir de duas situações. A primeira situação, ideal. Qual que é a situação ideal? O recipiente no qual está contido o líquido praticamente não sofre alteração no seu volume. Então, ao aquecermos o líquido que está contido dentro desse recipiente, o volume inicial do recipiente permanece o mesmo e tudo aquilo que transborda, se esse recipiente estiver cheio desse líquido, o que transbordar vai ser a variação no volume do líquido. Mas nem sempre isso ocorre. E aí nós temos uma segunda situação, que é a situação real. Essa situação é aquela na qual o recipiente dilata e o líquido dilata junto. Ou seja, como houve uma variação do volume, o aumento do volume do recipiente permite caber mais líquido do que na situação inicial. E apenas o excedente é que transborda. Nós podemos separar então aí na seguinte forma: a variação do volume do recipiente mais a variação aparente, que foi a variação que transbordou, é na realidade a variação do volume do líquido. Portanto, nós vamos ter a seguinte relação: ΔV do líquido é igual a ΔV do recipiente mais ΔV aparente. Aparente é aquilo que você viu transbordar. Ora, se você abrir essas equações pela equação que nós temos da aula anterior, na qual a variação do volume é V0 vezes gama vezes ΔT, nós podemos abrir todos os ΔVs e nós vamos obter o seguinte: V0 do líquido vezes o gama do líquido vezes ΔT do líquido vai ser igual a V0 do recipiente vezes gama do recipiente vezes ΔT do recipiente mais V0 aparente vezes gama aparente vezes ΔT aparente. Porém, o volume inicial de todos era igual. Então nós podemos dizer que o V0 é igual para todo mundo. E o ΔT também é igual para todo mundo. Então a matemática permite nos simplificar tais termos. E aí nós vamos chegar na seguinte relação: o gama do líquido é na realidade o gama do recipiente mais o gama aparente. Essa relação entre gamas é extremamente importante. E aqui também vale uma observação. Quando nós falamos de sólidos, eu falei para você que gama é igual a 3 vezes alfa. Porém, o líquido não existe dilatação linear e nem superficial. Todo líquido dilata volumetricamente. Então, quando surge um exercício em prova abordando líquido, em geral vai ser fornecido o gama. Segunda observação: em geral, quando uma substância aumenta a temperatura, ela aumenta o volume. E quando ela diminui a temperatura, diminui o volume. Quando um corpo está no estado sólido, em geral, então ele tem um volume menor do que quando ele está no estado líquido. Por quê? Porque ele passou do sólido, no qual ele tinha a temperatura mais baixa, para o líquido, no qual a temperatura é mais alta, exceto a água. A água, quando ela está no estado líquido, a temperaturas de 1 grau Celsius, 2, 3, 4 graus Celsius, ela tem um volume menor do que quando ela está no estado sólido,
com uma temperatura de -2, -3, -4 graus Celsius. Isso ocorre porque a água tem um comportamento anômalo e, devido à composição química dela, ela tem um arranjo que aumenta o volume quando ela chega no estado sólido. Fique de olho na AFA, Academia da Força Aérea, Vestibular de 2010. Um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, transbordam 27 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material de que é feito o recipiente é em graus Celsius a -1 igual a quanto? E aí nós temos as alternativas com as possibilidades de valor. O enunciado dessa questão da AFA fornece as seguintes informações. O volume inicial é 3.000 centímetros cúbicos, a variação do volume aparente é 27 centímetros cúbicos, a temperatura inicial é 20 graus Celsius e a temperatura final é 120 graus Celsius. E a pergunta é, qual é o valor do gama aparente? Basicamente, o que você precisa saber para resolver essa questão é a equação do ΔV. A questão de aparente é mais uma questão conceitual e é por isso que você precisava entender como surgiu a ideia do aparente, que na realidade é a diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente no qual esse líquido está. Por quê? Porque nesse caso não vamos usar nem a dilatação do líquido e nem a dilatação do recipiente, mas sim a dilatação aparente. Portanto, a variação do volume aparente pode ser escrito como V0 vezes gama aparente vezes ΔT. Mas quem que é o ΔT? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. 120 menos 20, que vai ser igual a 100. Substitui tais valores aqui, ó. ΔV 27, V0 3.000 e ΔT igual a 100. Professor, preciso me preocupar com unidades de medida? Não, porque ele forneceu V0 em centímetros cúbicos e ΔV em centímetros cúbicos. Você precisa garantir que ΔV e V0 estejam na mesma unidade de medida. Nesse caso, eles estão. E assim chegamos na resposta. Só fazendo os cálculos, você vai obter que gama aparente é 9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Dê uma olhada nas alternativas propostas pela AFA. E aí você vai ver que a resposta é letra B, 9 vezes 10 a menos 5. E assim chegamos ao final dessa nossa aula. Peço para você não esquecer de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Tchau, tchau! Até a nossa próxima aula!